Perimetral Podcast começando. Antes de dar início ao episódio de hoje, eu queria dividir uma notícia com vocês. Esse vai ser o meu último episódio como membro fixo do Perimetral Podcast. Não foi uma decisão fácil. Esse programa, Juliana, me deu imensas alegrias, conversas que eu nunca vou esquecer na minha vida, uma conexão maravilhosa com quem nos ouve. Vamos sentir tua falta. Obrigado, Ju, mas eu realmente estava precisando redistribuir melhor o meu tempo, a minha energia, e acho que hoje a Juliana Bublitz, minha parceira aqui de Perimetral, certamente se tornou a nossa maior referência em assuntos de Porto Alegre. Era uma função que eu ocupei, acho que durante um bom tempo, quando a gente fundou o podcast, mas o foco da minha atividade foi mudando com o tempo e nada mais justo do que a Ju continuar à frente do Perimetral, com a sensibilidade, o olhar sensível e a escuta atenta que são as tuas marcas. Não me abandonem. Toca a ficha então, Ju. Então, a gente tem um convidado muito especial hoje, e um convidado que eu diria que é um gênio indomável. Não sei o que vai sair. Indomável pode ser. Não sei o que vai sair dessa conversa. Indomável é o livro, aliás, do Paulo Santana, né? Porque ela já começou te comparando. Me corneteando, Eduardo Bueno Peninha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui no início da tarde, sem poder tomar teu café, dormir depois do almoço, não sei o que Como lá. todo rico dorme, né? Então, eu almoço tarde e tiro a siesta e acordo às 6, daí tomo um café e depois descanso outra vez. Eu tô com a vida ganha. Claro. Né? Peninha, a primeira coisa quando eu quis te convidar para vir aqui, eu fiquei pensando, o que nós vamos falar com ele? Claro, nós vamos falar sobre a história de Porto Alegre, mas a primeira pergunta que eu tenho vontade de fazer é por que tu ainda vive em Porto Alegre? Né? Por que essa cidade te prende ainda? Porque tu poderia morar fora daqui há muitos anos. Tô aprisionado aqui. Porque tu escreve, tem trabalhos fora, fez muito trabalho pro Rio de Janeiro. Não precisaria nem morar nem no Brasil, né? Exatamente. Por que tu tá aqui, cara? Então, cara, é uma série de conjunturas. Claro que o Grêmio é a primeira vez, não. Pra mim não é, mas pro meu irmão que foi convidado pra trabalhar na Austrália. Eu acredito. Como é que eu vou ficar sem o Grêmio? O irmão do Peninha diz que é mais maluco que ele. Sério? Nossa Senhora. Mas o Grêmio tu pode ver de qualquer lugar também, não é? Pois é, mas não ao vivo, guria. Não ali, na geral, ali. Tá bom. Não, faz tempo, inclusive, que eu não tenho ido. Não, mas não é o Grêmio. Claro que o Grêmio é uma ligação forte de Porto Alegre comigo, mas, cara, é uma série de conjunturas. Eu fui embora de Porto Alegre cedo, né? A primeira vez que eu fui embora foi em 78, fui trabalhar na TV Globo, ganhando uma fortuna e todo mundo achando que eu era um gênio, mas daí logo caíram na realidade. Percebendo que eu era uma falcatrua. Tu foi trabalhar como roteirista? Não, fui trabalhar como repórter no Jornal Nacional e o cacete, papapá, ganhando, cara, eu ganhava 65 mil cruzeiros em 1979, vai pesquisar pra tu ver quanto é que é. Uma Brasília, que era o carro que todo mundo queria ter, custava 55 mil cruzeiros. Nossa! Eu ganhava 65 Tu ganhava uma Brasília por mês. Uma Brasília e mais uma rebarba. A música do Raul Seixas, que é um pouquinho anterior a esse 73, ele fala do Corcel 73, que ele ganhava 4 mil cruzeiros por mês, que era um salário de classe média alta. É isso né? aí. Não, era uma fortuna. Se fosse hoje, assim, seria tipo uns 200 mil reais. Falando sério, 180 mil reais eu ganhava. Com 18, 19 anos. Que barbaridade. Né? Porque realmente então, acharam que tu era... Vou fazer uma piada que eu já fiz várias vezes e não é bem piada. Todo mundo que me conheceu entre os 16, 17, eu entrei na Zero Hora com 17, com 18 recém-feitos. Eu fiz aniversário em maio, 30 de maio, e entrei na Zero Hora em julho, com 18 anos. E, então, todo mundo que me conheceu dos 17 aos 21, para todo mundo que me conheceu nessa época, eu sou um fracasso completo, porque todo mundo achava que eu ia... Assim, apareceu um gênio! Só que eu continuei igual como eu era, dos 17 aos 21, talvez um pouco pior ainda. Tu é o mesmo cara. A mesma pessoa. Não, eu escrevia super bem, porque eu comecei a ler muito cedo, claro. Muito cedo. Eu nasci numa casa que tinha 2.000 livros, meu pai me deu a biblioteca dele quando eu tinha 11, 12 anos. Eu sempre fui um leitor voraz, e sempre fui meio falastrão, sempre fui rápido, assim e tal. Aí entrei na Zero Hora que... Teu pai era executivo de banco, né, meu pai era vice-presidente da União de Bancos. E tinha grana. Desgraçado, perdeu tudo, miserável. E aí, inclusive, perdeu em 73, 74, por isso que eu tive que terminar meus dias na Zero Hora. E aí entrei aqui em 76, e assim, não foi muito difícil se destacar. Não, porque entrei no esporte, tal, bababá, e aí todo mundo disse que é um prodígio, tal. Daí eu fui para a Copa do Mundo de 78 na Argentina, e aí realmente ali os caras concluíram que eu era um prodígio, assim, e me levaram para a TV Globo. Só que daí, cara, eu não tive a menor paciência, e a Globo, assim, era muito ligada ao governo militar, né? Muito. E isso para mim era bem ofensivo.
né? E, cara, e não era assim o lugar que eu queria estar. Daí eu saí dali e vim ganhar 16 mil cruzeiros no Cojornal, em Porto Alegre. Ah, tu fez parte do Cojornal, uma lenda. Opção ideológica. Ah, Sim. Mas que também não Sim. era um salário de se desprezar, né, Peninha? Não era, mas não era. Tanto é que nas 0 horas as pessoas deviam ganhar 10, assim, por aí, 1000 cruzeiros. E eu ganhava 16. Mas eu e o Rafael Guimarães éramos os principais repórteres ali, tarará, e tinha grandes editores, né? O Elmar Bones, né? O Bicudo, o Osmar Trindade, né? O Licínio Azevedo, era uma escola, assim. Vieira da Cunha? Tudo comuna, o Vieira da Cunha, tudo comuna. E foi, inclusive, ali no convívio com eles que eu descobri que eu não era comuna. Não, é que eles começaram a pegar no meu pé, por causa do Bob Dylan, do On The Road, não sei o quê. Mas tu é um americanófilo. Antes de continuar, porque a gente está em Sim, Porto Alegre, você não respondeu a primeira pergunta e eu sei, eu não esqueci. Mas nós temos 3 horas, Mas né? isso eu acho um ponto importante, porque hoje, claro, as tuas posições, a maneira como tu te posiciona, Sim. elas podem dar a entender que tu é um cara de esquerda. Tu não é exatamente um cara de esquerda, né, Peninha? Eu sou humanista, né, cara, e como qualquer humanista. Mas é que eu acho legal falar isso justamente por isso. Acredito numa sociedade menos desigual, acredito numa sociedade que, no mínimo, flerte com o socialismo, mas, ao mesmo tempo, sempre acreditei no poder do dinheiro e no poder do mercado. Isso. Acho que o mercado faz girar a economia, o mundo. Acho que o dinheiro pode ser um instrumento de libertação. O que eu não aceito e não acredito e jamais vou estar do lado é de um país tão exclusivista, tão excludente, tão violento, tão canalha, tão escroto. Né? Porque o Brasil é canalha e escroto, as pessoas têm dificuldade de assumir isso. O Brasil é o país que recebeu o maior número de escravizados na história da humanidade. O último país do mundo digno do nome país a abolir a escravidão. O Brasil sempre apostou na desigualdade. O Brasil sempre apostou na ineficiência, quando a ineficiência é para manter o privilégio. Porque o Brasil foi muito eficiente no tráfico de escravizados. Muito. Foi o país mais... A gente tem, né, costuma dizer, como o Brasil é incompetente, como o Brasil é ineficiente. O Brasil conseguiu articular durante mais de 250 anos um esquema triangular de tráfico de escravizados que era totalmente lucrativo e eficiente e que operou contra a lei. O Brasil é muito eficiente na hora de desprezar a lei. O Brasil despreza a lei, sempre desprezou. Né? Então, contra isso, evidentemente, eu me revolto. Claro. Né? Atualmente, desde o surgimento dessa excrescência chamada Jair Bolsonaro, eu me posicionei, inclusive histericamente, no meu modo de ver. Foi uma posição tão histérica que eu acho que eu consegui mais voto pro Bolsonaro que por outra coisa qualquer. Porque aquele gabinete do ódio fez um... Sabe aqueles DVDs que os caras fazem para vender jogador ruim? JP Galvão, assim, sabe? O cara pega só os melhores. Fizeram um DVD meu, dos meus, aspas, melhores momentos, que quando eu vi, eu digo, essa pessoa tem que ser presa! Como é que tem uma pessoa que nem essa, dizendo essas coisas? E aí a minha saída foi dizer que eu criei o gabinete do ódio do bem. Mas a verdade é que eu propaguei muito ódio mesmo, que de certa forma ainda existe, ainda está dentro de mim, que é uma revolta, uma coisa. E aí, pela primeira vez na vida, eu me aproximei mais do PT, votei no Lula, fiz o L, papapá, dei uma declaração. Pela primeira vez na vida por causa do que estava do outro lado. Mas o que eu acho interessantíssimo, Ju, e é isso que me chama a atenção, é que as pessoas não acreditam, porque o Peninha é muito doidão e é muito histriônico e tal, mas o Peninha é um cara de centro. Ninguém acredita que o Peninha possa ser uma pessoa centrada, ponderada, equilibrada. Como se fosse... Eu sempre fui uma pessoa, não é, Rafa? Sempre fui uma pessoa equilibrada, ponderada. Qualquer um que me conhece sabe, percebe, eu nunca me exalto. Por exemplo, eu odeio gente que levanta a voz. Porque o cara que levanta a voz, é o cara que quer ganhar no grito. Isso eu não aceito. Tá, vamos falar de Porto Alegre. Então, daí eu saí, daí eu voltei para Porto Alegre por causa disso. Não, na verdade, tinha uma questão pessoal. Eu era casado desde os 5 anos de idade. Não, eu tinha uma namorada desde os 3 anos de idade, juro por Deus, que a gente se conheceu no jardim da infância, isso, aquilo, se beijou com 3 anos, beijou na boca com 5, e aí, e aí a gente resolveu casar. E casou, tipo, com 17. Só que daí eu fui pro Rio e ela foi pra Índia. E aí, daí quando ela voltou da Índia, eu morava no Rio, e claro que já tinha uma namorada que tinha nascido, inclusive, no mesmo dia, mês e ano dela. Meu Deus. Aí eu propus, evidentemente, que era o óbvio, que nós casássemos e vivêssemos os 3 na mais perfeita harmonia, um trisal, sempre à frente do seu tempo. Não sei porque as duas me bateram na cara e não aceitaram. 2 reacionárias, 2 burguesas reacionárias, normativas, mulheres convencionais. E aí
Não, pior que eu propus mesmo. E aí eu ganhava uma fortuna, poderia comprá-las, mas elas não aceitaram. E aí, até porque a minha, que virou minha primeira mulher, era milionária. Deixa eu perguntar, John, tu nunca fala sério? Tô falando sério. Não tá falando nada. Eu quero saber de Porto Alegre. Não, suspende o programa aí. Aí ela não quis ir morar no Rio. E daí eu vim para Porto Alegre por causa dela. E me casei e fiquei no tal Cojornal. Aí trabalhei um tempo no Cojornal, tive uns certos desentendimentos com a esquerda, porque eu já tô louco para voltar a falar mal da esquerda. Eu não tô afim de falar mal da esquerda nesse momento, porque a extrema-direita e uma direita reacionária são tão nojentas, repugnantes, desprezíveis, vomitativas, escrotas, que eu daí, se eu fico falando mal da esquerda, parece que tá dando... Mas eu sempre tive muitas contestações ao autoritarismo da esquerda, ao seu dogmatismo, né, ao seu conservadorismo também, e a umas posições equivocadas com relação ao próprio mercado, porque eu sempre acreditei no poder do dinheiro e no poder do mercado. Claro que eu acho que tem que ser regulamentado, claro que eu acho que tem coisas que são obrigação do Estado, tipo saúde, transporte público, óbvio, né? Mas o meu modelo assim é meio Noruega, tu entendeu? Opinião social liberal. Exatamente, pronto, de centro. Isso, totalmente inclusive queria me eleger pelo Centrão e conseguir umas... Mas Porto Alegre. E aí, Porto Alegre. Daí, traduzi o On The Road. Daí eu estava meio insatisfeito, traduzi o On The Road. On The Road, na estrada, o Jack Kerouac me tornou bem conhecido, e aí isso abriu a possibilidade de eu virar tradutor e editor. Eu comecei a trabalhar na LPM como editor. E aí editei muitos livros lá, com o Piano Machado e tal, e isso me deu uma estabilidade e eu me mudei para Gramado e fui morar no interior de Gramado numa trip hippie. Sério? Nossa, não sabe que ano isso? 84. Aí eu morei lá de 84 a 89. E aí, plantando, trabalhando com isso, trabalhando na roça ali. Editando e tal, e trabalhando na roça também. Que coisa maravilhosa. Me separei da minha primeira ex-mulher e casei com a melhor amiga dela, que foi ótimo. E aí, que a gente se mudou para Gramado e ficamos morando, tipo assim, em comunidade. Tinha 4 casas com 4 casais. Aí, conversa vai, conversa vem, que coisa normativa é essa? Nada. Eu fui ali visitar um amigo, onde morava a amiga, aí casei com a amiga dela, a melhor amiga dela, que era a mulher do meu melhor amigo. E aí, mas ficou tudo bem. Aí, tanto é que são todos amigos até hoje. E aí, ao contrário da Rafa, que eu vi ali, que casou de véu de noiva, né? Eu vi no Instagram. A Rafa Levitz é a nossa produtora noiva, aqui, só para quem eventualmente não sabe. Tá contra o casamento? Que? De noiva, sim, né? E aí, de branco ainda, vai ver que era virgem. Aí o que aconteceu? Aí eu achei que nunca mais ia voltar para Porto Alegre e tal, ia morar entre a Serra e Santa Catarina. Mas daí, nós temos que chegar em Porto Alegre, eu tenho umas coisas bem importantes para falar sobre a história de Porto Alegre. Tô louco para chegar lá, depende de ti. Aí recebi um telefonema diabólico me convidando para ir para o Estadão em São Paulo. E aí eu fui pro Estadão com aquele jornalista que faleceu, né? O Augusto Nunes, teve uma morte horrível, né? Lembra? Coitado. Tá vivo, Augusto Nunes. Não, foi enterrado em cova rasa, assim, parece que a mão ainda se mexe, assim, pra fora. Muito triste o que aconteceu com ele. Pra deixar claro que tá morto pro Peninha, isso que ele quer dizer. Exato. E pro mundo, né? E aí, muito triste, na verdade, o que aconteceu com o Augusto é um reflexo do mundo e do Brasil e do jornalismo e tudo mais. E agora é sem piada, porque é triste mesmo. E era um cara brilhante, tal, me levou pro Estadão e eu ajudei a criar o Caderno 2 lá e fiquei lá, e de lá não pretendia mais sair, porque eu já tinha morado em São Paulo na infância, meu pai trabalhava em São Paulo. Eu nasci em 58 em Porto Alegre, mas a gente se mudou em 63 para São Paulo, e eu morei de 63 a 68 em Porto Alegre, em São Paulo. Então é uma cidade que eu tenho maior apreço, admiração e tal. E depois morei no Rio, numa época de ouro, conheci o Cazuza, conheci o Renato Russo, conheci o PP, aquele bababá, conheci todo mundo, cara, porque eu trabalhava na TV Globo e ganhava uma fortuna, então sim, assim eu... Mas tá claro que Porto Alegre em determinado momento passou a ser uma escolha tua. Hoje, não, por exemplo, tu mora aqui porque tu quer. Não, agora sim. Porque e aí o Augusto, trabalhamos no Estadão e o Augusto veio para 0 Hora em 92. E te trouxe. E eu disse, não vou voltar para aquele buraco, não vou voltar para aquela RBS, aquele jornal horroroso que é 0 Hora, etc e tal. Ele disse, não, nós vamos mudar a 0 Hora. Mudamos um pouco até, hein?
Também, mudar para melhor era fácil. Seria muito difícil se nos pedisse para mudar para pior, aquele jornal ali. Não, aquele jornal era horrível, essa que é a verdade. E melhorou bastante. Trouxemos pessoas bem legais, trabalhamos horrores, muito trabalho. E apesar de aqui ser a rede de baixos salários, né, eu ganhava bem. E ele melhor ainda. E ele pode manter no ar nessa parte. E aí Sim, né? Todo mundo sabe. E aí, Porto Alegre, Peninha. Aí fiquei aqui. Tá. Aí me envolvi com a Lúcia Brito aqui no jornal e nasceu a Lígia, minha filha. Isso. Aí já criou um vínculo maior. Aí, daí, e aí foi indo, aí eu me casei com a Paula, minha atual mulher, há 20 anos, e os pais dela eram meio idosos. Aí ela dizia, eu não quero sair daqui enquanto meus pais, E aí, cara, assim, ó, São Paulo é uma cidade que eu amo. Que tu tá com a Paula? Faz mais que 20 anos? 20. Para ela parece Achei que 40, inclusive. Só imagina. Então, para aí nós começar a falar da história de Porto Alegre, e tem coisas legais para dizer. O que eu ia dizer mesmo? Não, que eu quero que tu diga, Peninha, não foge da minha pergunta. Tu estás em Porto Alegre por opção, por quê? Não, quero falar. Que São tu Paulo. gosta de Porto Alegre? Então, vamos lá. São Paulo é uma cidade maravilhosa em muitos aspectos e é um horror, é um pesadelo, é feia, é agressiva, tem um trânsito horroroso. A Cracolândia tomou conta que é uma prova da falência do modelo do Brasil, qualquer modelo que seja, de esquerda, de direita. O PT nunca realmente se preocupou claramente com a questão da Cracolândia, do tráfico, do PCC, do cacete, babá. Então, São Paulo, o único jeito de tu morar lá é tu ganhar um dinheirão, morar nos Jardins ou então no Pacaembu e trabalhar em casa. Eu não quero me mudar para São Paulo para trabalhar em casa, porque daí eu me mudaria para Santa Catarina para trabalhar em casa. Santa Catarina virou esse horror de direita, de onde eu recebi ameaças de morte, não sei o quê, e quero dizer para eles que eu tô aqui, e vou lá também, então tem ameaça de morte, pode vir, eu tô aqui. Aí, não, é verdade. Virou uma coisa horrível, né? Reacionaríssimo, Garopaba, babá, minhas filhas vão ficar furiosas, mas elas moram lá e tal. Eu poderia ir para lá. Mas daí também tem essa questão. Aí, Rio de Janeiro, uma cidade que a Lígia, minha filha mais moça, ama, venera, considera o melhor lugar do mundo, um lugar onde fui muito feliz, mas vê também as questões do Rio de Janeiro, de segurança, de engarrafamento, de trânsito, de tráfico, de violência urbana brutal, de desigualdade gritante, de mar poluído. Aí eu vou morar no Rio de Janeiro, tudo bem, eu quero morar no Rio de Janeiro, mas daí eu quero morar no Jardim Botânico, do lado da casa das minhas duas amigas, Fernanda Torres e Marisa Monte, que moram uma do lado da outra. Eu não tenho condições de morar do lado da Marisa Monte, da Fernanda Torres e nem do Fico Muniz. Eu quero morar com ela, a Adriana Varejão. Assim, são meus 4 grandes amigos, e o Walter Salles. São os meus 5 melhores amigos no Rio de Janeiro, todos moram no Jardim Botânico, todos moram numa casa na floresta com cachoeira e 11 segurança. Não, eles nem têm segurança, mas é tipo assim, como é que eu vou morar ali? Tá, mas tu fala das coisas ruins que tem em São Paulo, Rio, isso não tem em Porto Alegre? Muito menos. Muito menos, aí que tá. Porto Alegre é o lugar que tu chega numa reunião e o cara diz assim, porra, fiquei 10 minutos no engarrafamento antes de chegar aqui. Cara, 10 minutos. Não é nada, né? Tu não consegue sair da tua garagem em São Paulo em 10 minutos. Pô, e aí tu vai te atrasar? Não, é que eu tô aqui na saída da boca da minha garagem, mas faz 10 minutos que eu não consigo entrar na rua que eu tenho que entrar, né? E a violência existe, a desigualdade existe, mas é muito menor, é muito mais moderada, sabe? E eu tenho um apreço por essa cidade, inclusive um apreço assim quase paternal, porque eu já acho assim um lugar tão infeliz, né, cara? Não é infeliz, mas, cara, tem uma mediocridade assim quase comovedora, né? E assim, outra coisa que para mim é divertido é o orgulho do gaúcho, assim, pelo que mesmo eu não sei, mas é legal. Mas tu compartilha. Tu também tem? Eu não. Claro que tem. Não, tem orgulho de ser gremista. Eu pensei que dizer, tem orgulho de ser eu. Tem orgulho de ser eu mesmo, né? Não, sou gaúcho, mas não exerço. Tá. E aí, onde é que tu mora em Porto Alegre? Qual é o bairro? Teu lógico que o bairro onde eu nasci no Moinhos de Vento, nasci na bolha e meio moro na bolha, e mesmo com toda a decadência, com toda essa coisa horrorosa do Parcão, os caras têm ido lá pedir a volta da ditadura, os caras têm ido lá pedir a volta do AI-5, tendo posto uma placa esquina da Liberdade no lugar onde eles pediam o golpe, aquele cara horroroso do Partido Novo, essa gente medonha, os caras vão pedir golpe, pedir a volta da ditadura e botam esquina da Liberdade, ninguém vai derrubar aquela placa, vou ser eu que vou ter que derrubar sozinho, né?
Então, com tudo isso, e fizeram um abaixo-assinado para me expulsar do Moinhos de Vento, 440 assinaturas. Sério? Chegaram a São fazer? uns patéticos, aquele Bibo Nunes tá ligado a isso, é muito patético, né, cara? Eu me limpei com o abaixo-assinado deles. Tu é um cara que caminha na cidade? Sim, eu caminho, eu vim a pé pra essa coisa aqui. Não, falando caminho sério? muito, caminho O muito. Peninha é um dos caras que mais caminha. Caminho que eu conheço. muito, O caminho Peninha não muito. faz Então quase nada de carro. Então tu conhece mesmo Porto Eu Alegre. tô com porque- 190 pontos na carteira, então foi cancelada a minha carteira. É verdade, Rafa! Mas não casei de noiva. E aí aliás, sabe que eu casaria de noiva? Eu casaria. Tu vestida de noiva. Eu vestido de noiva, eu casaria. E aí... Sim, isso também é verdade. Ela disse que eu tô com inveja dela, é verdade. Que noiva, né? Nossa, quase desmaiei quando vi no Instagram. Aí o que eu ia dizer? Não, aí tu tava... Tu tá falando que tu caminha na cidade Isso, e tal. Caminho e falou e do bairro conheço, de mas Vento. sim, então. Mas eu quero falar. Vamos agora. Quanto tempo tem de programa? Porque agora que vai começar. Tá, fala o que tu quiser. Tu quer Não, falar sobre a agora história eu vou de Porto falar sem Alegre, né? parar Tu de vai Porto falar da Alegre. história de Porto Alegre. Isso, vou. É que eu queria só antes que tu falasse o seguinte. Porque Eu moro aqui a por tua opção opção. por Porto Alegre Eu é moro por aqui por exclusão, opção, porque tu porque acha menos pior do que tal e tal exatamente, eu lugar. sempre Mas quis tem ir algo que tu embora. goste de Porto Alegre, que tu acha que assim, porra, isso aqui é Claro, legal, do Grêmio. cara. Bom, tá. E o Guaíba? E o Guaíba, eu venero o Guaíba, venero, conheço eu toda a também, cara. história. Eu gosto de Porto Alegre. Velejo, eventualmente, a convite. Tu gosta de Porto Alegre, Peninha? Claro que eu gosto. Sim. Mas quem é? Ele tá querendo que eu diga que eu não... Claro que eu gosto Tá de dizendo Porto que só Alegre. mora aqui por exclusão, porque é menos Não, pior que o Rio, menos lógico, pior que porque, São Paulo. Cara, eu queria morar em São Francisco, na Califórnia, num eterno 1967. Bom, Eu queria morar em Nova York, no Greenwich Village, num eterno 1963. Eu queria morar em Paris, num eterno Paris na fête, mas não deu. Eu queria morar em Tebas, no Egito, durante o governo do Ramsés III. Eu queria morar na Babilônia, com Assurbanipal. Eu queria morar em Veneza, eu queria morar em Florença dos Médici, ou na Veneza dos Storzi. Eu, de certa forma, moro em todos esses lugares, porque, graças a Deus, sou uma pessoa brilhante, fantástica, extraordinária, cultíssima, e mesmo assim nunca diminuiu a modéstia. Quanto mais brilhante eu fico, mais aumenta a minha modéstia. É uma coisa muito impressionante. impressionante. Inclusive, se vocês pegarem as 4 modéstias de vocês aqui, somarem, multiplicarem por 2, não dá a metade da minha. Tá vendo? Ele não fala sério nunca. Não. Agora tu fala sobre Porto Alegre, então. Porto Alegre. Que tu disse que tu queria Vamos falar sobre a história começar de Porto Alegre. Vai. com o Rualdo Menegar. Tá. Eu me interesso, assim, não, vou retroceder um pouquinho. Eu estudei em São Paulo de 1963 a 1968. Uhum. O ensino, claro que era um colégio de rico, sempre estudei em colégio de rico por causa da bolha. Quando eu vim para Porto Alegre, o ensino de São Paulo era tão superior, mas era tão superior, estava tão mais adiantado. Isso que eu vim estudar aqui no tal colégio Anchieta, que em tese era o melhor. Na época, eu cheguei para minha mãe, disse: mãe, eu já aprendi esta porra inteira no ano passado. Esses caras estão, no mínimo, 1 ano atrás. E outra coisa, tem esse papo que o gaúcho é amistoso, que o gaúcho é hospitaleiro. É uma falácia. O gaúcho é tosco, agressivo, violento, grosso. Me tratou mal pra cacete, só porque eu tinha um sotaquezinho de paulista e era meio gay. Não, porque Você São sofreu Paulo... bullying? Mas muito. Depois me vinguei de 1 por 1, porque eu sou uma pessoa vingativa e com boa memória. E aí... Não, sofri um monte de bullying justamente por ser meio paulistinha, que é... Cara, São Paulo é muito mais refinado que esse buraco tosco aqui. Porque eu gosto de Porto Alegre, repetindo, mas tem um lado que é constrangedor. É retrógrado, é reacionário, não só... Reacionário até que é pouco, porque né, é o médico e o monstro. Sempre teve um lado progressista e tal, bababá, né? O rock de Porto Alegre, não sei o quê, o Ocidente, isso, aquilo, blá, blá, blá. Cidade Baixa, tal. Mas, por outro lado, é bem retrógrado, bem conservador, bem careta e, acima de tudo, bem medíocre. Né? Bem medíocre. E ainda uma mediocridade que vem com um verniz de arrogância do tipo assim, o gaúcho lê mais, o gaúcho conhece mais a sua história, o gaúcho cultua mais as suas raízes. Balela, mentira. Não lê mais porra nenhuma, isso comprovadamente, e cultua suas memórias de um jeito de memórias fabricadas. Nunca procurou realmente conhecer as suas reais memórias. Tipo em Porto Alegre, que eu vou chegar, né? Aí cheguei aqui, tinha aula de História do Rio Grande do Sul, que era a única matéria que eu nunca tinha estudado. Daí fizeram um teste lá comigo, se eu podia pular 1 ano ou não. E aí, uma das matérias era História do Rio Grande do Sul.
Daí eu digo, cara, mas essa eu não aprendi. Daí não queriam que eu pulasse por causa da história do Rio Grande do Sul. Daí eu digo, tá, eu faço um cursinho rápido de história do Rio Grande do Sul aqui. E aí fiz, e aí pulei de ano, ganhei 1 ano nessa coisa. Aí, tu vê, é um lugar que tem aula sobre história do Rio Grande do Sul. Não sei se ainda tinha, porque eu disse para minha mãe, não tinha aula de história de São Paulo em São Paulo, só tem aula de história do Brasil, não tem aula de história do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Como é que tem aula de história do Rio Grande do Sul aqui? Aí minha mãe, já toda apaulistada, fui lá no colégio, tá, tudo bem, continuei. Aí foi o meu primeiro contato com essa coisa estranha que é o Rio Grande do Sul. Como eu tive muito vínculo com a história, eu muito cedo, tipo com 15, 16 anos de idade, resolvi pesquisar sobre a história de Porto Alegre por minha conta, porque eu sempre fui um autodidata, sempre pesquisei tudo por mim, não sou historiador, alguns historiadores me odiavam, agora tiveram que engolir, porque todos os grandes historiadores brasileiros me defendem, a Lili Schwartz, a Amélia Del Priori, o Evaldo Cabral de Mello, o falecido Alberto Costa e Silva, né? Então chega, não precisa, só que tem mais, né? O falecido também Nicolau Shevchenko, todos os grandes caras entenderam o que eu fazia, disseram, não é uma obra historiográfica, ele não é historiador, ele nunca se disse historiador, ele faz livros de divulgação que atraíram multidões para se interessar pela história. Cita as fontes, cita a bibliografia e diz, vai ler! Claro, que nem escreve de um jeito legal, canal. né? Que eu acho que é o grande lance. Um jeito atraente, blá, blá, blá. Né? Mas daí o recalque lá, especialmente de professor universitário de história, foi dali que veio a reação. Mas então, tu já estudava história há muito tempo, e aí veio para cá e acabou se... Não, daí resolvi estudar a história da cidade que eu conhecia, que é o que eu quero, enfim, compartilhar com vocês. Compartilhe. Aí, eu sempre vi a história conectada com a geografia. Eu sempre tive, assim, sense of place, sabe? Eu chego num lugar, se tu me virar 3 vezes e depois dizer onde é que é norte, onde é que é sul, onde é que é oeste, eu sei. Eu tenho um senso de localização, assim, inacreditável. E uma percepção quase geomântica, sabe? Da geografia mágica, sabe? Eu sei se é granito, se é basalto, se é arenito, como é que se formou, onde é que são os rios, onde é que são as bacias, onde é que deve nascer aquele rio. Eu olho para a paisagem e leio a paisagem há muito tempo, especialmente graças ao poder de uma certa erva sagrada que anda por aí e tal, blá, 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 né? sobre a benfazeja influência da erva sagrada, eu passei... Aí, mano, mas aí tu viu essa geografia de Porto Alegre. Daí eu vi essa geografia de Porto Alegre e comecei a me interessar de como que essa geografia se vinculava com a sua própria história. Tá. Porque quando eu cheguei aqui, a história de Porto Alegre tinha sido destruída, como foi a história urbana do Brasil inteiro depois do JK, né? As cidades têm toda uma evolução, chegam no Era Vargas constrói aqueles prédios ecléticos, aqueles prédios clássicos do nosso palácio aqui, do comércio, né? Antes tinha tido lá o Hotel Wiedenspen com aqueles prédios lá da Praça da Alfândega, blá, blá, blá. E aí vem o JK, a era do modernismo, a era dos prédios modernos, que tem o seu valor, mas que daí toma uma especulação imobiliária gigante, vem... não adianta ficar olhando o tempo, que eu vou falar quanto eu quiser. Esse programa tem tempo? A gente faz ali o que normalmente 50 minutos, 45. Nós estamos em quanto? 26. Tem muito tempo ainda. Aí, e dessa vez eu sei um pouco maior. Aí veio os anos JK e que emendaram na ditadura militar, e veio o poder das grandes empreiteiras, e veio o poder da especulação imobiliária e da modernização do Brasil. Eu me lembro, morava em São Paulo, as pessoas diziam assim, no ano 2000 São Paulo vai ser a maior cidade do mundo, terá 25 milhões de habitantes. Todo mundo dizia, do caralho, que legal. Como assim 25 milhões? O que quer? Né? Tinha essa coisa uma visão de que se progresso, juntou com o Brasil grande, exatamente. Desenvolvimento. Aí Porto Alegre, que tinha tido a Rua da Praia, que tinha o footing da Rua da Praia, que meu pai e minha mãe se conheceram caminhando na Rua da Praia, 2 arrogantes meio metido a besta. Meu pai não era metido a besta e na época nem era rico, mas a minha mãe já era, tipo assim, nariz em pé, mas estava passeando com a Célia Ribeiro na Rua da Praia quando cruzou com meu pai, se conheceram na esquina, bababá. Tudo isso, se bem que eu ainda peguei, quando eu voltei para Porto Alegre, o dentista só tinha no centro da cidade. Então, quando era dia de ir no dentista, tinha que se arrumar para ir no centro da cidade. E eu tinha que me arrumar muito em São Paulo para ir no centro da cidade. Eu estava há pouco fazendo um trabalho sobre o centro de São Paulo, que hoje é um horror. Tinha que se arrumar. Não podia ir com a roupa de todo dia quando tu ia pro centro. Você está falando de que ano? Início dos anos 80? Em São Paulo, isso 63, 64, 65. Não, aqui. E em Porto Alegre, aqui estou falando de 67, 68. No final dos anos 60 ainda. Tá. Aí vem os anos 70, começa essa concentração brutal de renda, começa essa concentração da destruição do patrimônio arquitetônico
arquitetônico, histórico, que foda-se, ninguém está querendo, vão surgindo os prédios e Porto Alegre perde o vínculo com a sua história. Eu vi isso acontecer, porque quando eu falava de Porto Alegre, ninguém tá Porto Alegre é Porto Alegre, né? Aí eu digo, bom, eu vou pesquisar no Porto Alegre. Eu vou ter que dar um salto para depois voltar, porque embora eu tenha essa visão geomântica, como eu falei, da geografia e de que forma que as cidades se distribuem pelo seu sítio natural e de que forma que as linhas de penetração históricas vão construindo as cidades, embora eu sempre tenha tido isso, saiu o Atlas de Porto Alegre, daquele Rualdo Menegas. Rualdo Menegas, isso aí. Que é um prodígio. O Rualdo Menegas tem que ter uma estátua da liberdade para ele, gigante, que é uma coisa que foi, acho que saiu nos anos 90, e eu já tinha a minha percepção próxima disso, porque eu tinha lido aquele Padre Balduino Ramos, sabe? Sei. E tinha lido todos os livros sobre a história de Porto Alegre, o Augusto Porto Alegre, o maravilhoso Rio Pardense de Macedo, o Sérgio da Costa Franco. Eu tinha devorado esses caras todos. Aí eu saio pela Rua Independência, eu sei quando é que a Rua Independência foi aberta. Eu sei quem é que plantou aquelas palmeiras da Califórnia, que foi o Alberto Bins, na Oswaldo Aranha. Na Oswaldo Aranha e na própria Independência, sabe? Eu sei a história dos casarões, das casas, das ruas, que ano que as ruas foram fundadas, como é que elas nasceram, como é que a cidade foi se desenvolvendo. Né? E aí, mas eu sempre gostei da história do século XVI e XVII, mais XVI. O Rio Grande do Sul não existia no século XVI. Né? O Rio Grande do Sul começa em 1680 com a fundação da Colônia do Sacramento. Né? Colônia do Sacramento, absurdamente construída pelos portugueses, desafiadoramente em frente a Buenos Aires, foi uma cara de pau total, porque o Tratado de Tordesilhas passava lá em Cananéia. Eles, com a cara de pau, já empurraram com a barriga até Laguna. De Laguna, a Punta del Este, se estende a maior costa retilínea do mundo. São 1.200 quilômetros sem nenhuma baía, nenhuma reentrância, nenhum porto natural. O que atrasou a colonização dessa área e fez com que os espanhóis também se desinteressassem por elas por 2 séculos. 2 séculos. Até que os portugueses, que já tinham empurrado até Laguna, né, já tinham meio que se estabelecido, não tinham fundado Laguna ainda, mas já vinham escravizar indígenas ali na Lagoa de Maruí. Tinha 60 mil carijó ali. 60 mil carijós. O grande polo escravizador é São Vicente, né, Santo São Vicente, Baixada Santista, que vai dar origem aos bandeirantes, e que eles vinham de Caravelão até a Lagoa de Maruí, que é onde tem a ponte ali em Laguna, escravizaram 60 mil indígenas ali. Né, mas não tinham ocupado ainda. Aí eles criam Colônia do Sacramento em 1680, e para abastecer a Colônia do Sacramento eles criam Laguna em 1684, e todo o caminho é a pé, pelo caminho da praia. O caminho da praia abastecia, porque era muito difícil e terrível navegar ali. Não interrompe, porque nós vamos chegar em Porto Alegre. Não. Aí 1680, Colônia do Sacramento, 1684, Laguna, 1737, Rio Grande, ali no cordão umbilical, que é aquela barra diabólica, né? Daí eles começam a entrar, Aí vou dar um salto, porque daí vem a Guerra Guaranítica, porque todo o oeste do Rio Grande do Sul já era parte das missões, reduções jesuíticas, missões guaranis, que é um experimento que tem o seu lado de lavagem cerebral e dominação dos indígenas, mas, por outro lado, é uma coisa inacreditável, que nunca aconteceu, florescente, com arte, com cultura, com escultura, com criação de gado, com pomares, com a produção da melhor erva mate que já existiu. Florescente, o padre Roque Gonzalez que criou a partir de 1626, né? E aí os bandeirantes paulistas vêm e destroem em 1641 com o Raposo Tavares e o Fernão Dias. Os caras não nos ensinam, tem aula de história do Rio Grande do Sul, eu tinha e nunca te mostram como é que eles mataram, destruíram, acabaram com as missões contra a lei de Portugal. Os bandeirantes eram miliciano, os bandeirantes eram uma mistura de PCC com milícia. É isso que eles eram. E o rei de Portugal dizia não pode, e os reis da Espanha não pode, porque as missões eram espanholas, né? Espanhóis, jesuítas espanhóis. O Rio Grande do Sul seria espanhol, que maravilha, hein? Não podemos morar no Uruguai do Norte, né? Aí eles destroem essas missões até 1641, mas essas missões renascem em 1700. E em 1750, essas missões estão no auge do seu poder. E os portugueses não largaram o osso da Colônia do Sacramento. Então os espanhóis não aguentam mais quase 100 anos, 1680, 1750, e dizem, pelo amor de Deus, o que vocês querem para abandonar a Colônia do Sacramento?
E Portugal diz os 7 povos orientais das missões. Eram 30 povos, né, na Mesopotâmia dos rios Paraná, Iguaçu, Paraguai, né, e 7 delas ficavam na margem esquerda do Rio Uruguai, em território hoje gaúcho. Então tu me dá 7 povos e eu te dou uma fortaleza. E os espanhóis disseram, tá bom, não aguento mais. Aceitaram. Por quê? Porque as missões eram jesuíticas. E eles achavam que eles queriam criar um Estado independente, teocrático. Eles respondiam muito mais ao Vaticano que à Espanha. Então a Espanha disse, foda-se esses jesuítas. E deu. Só que esqueceu de dizer que tinha ali, tipo assim, 25 mil indígenas guaranis, liderados pelo tal Sepete Araju. E aí, então, eles assinam o Tratado de Madrid em 1750, né? Já existia Rio Grande desde 1737, e aí dão a ultimátum que os guaranis e os jesuítas têm que ir embora imediatamente, dão 6 meses para eles irem embora das missões, que passariam a pertencer a Portugal e que seriam ocupadas por casais açorianos. E aí o Açores já estava numa grande crise, porque eles tinham plantado cana lá. A cana é uma planta terrível que suga toda a terra, então desertificou, acabou a água, deu uma superpopulação e só tinha miseráveis açorianos ali. O rei pegou e disse assim, manda esses desgraçados lá para o sul do Brasil. Mandou primeiro em 1751 para Florianópolis e para ali, Santo Amaro, ali, sabe, na ilha de Santa Catarina. E quando iam vagar as missões, disse agora elas serão ocupadas por casais açorianos. Os casais açorianos saem para vir, navegam dos Açores, param no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro navegam até Rio Grande, uma navegação difícil, entram pela Barra Diabólica, sobem pela Laguna dos Patos, que a gente chama de lagoa, mas é laguna, entram no Lago Guaíba, que alguns imbecis ainda chamam de rio, até que tem uma bosta chamada Beira Rio ali, e aí vêm e param na ponta do Dornelles, no porto do Dornelles, na ponta do gasômetro, quer dizer, dobram a ponta do gasômetro e param onde hoje é a Praça da Alfândega, né? E se estabelece ali. Quando estão ali, vem o Gomes de Freire de Andrade e diz, deu merda. Os guaranis iniciaram uma guerra. Vocês não vão poder subir o Rio Jacuí, seriam levados pelo Jacuí até as missões. Vão ter que ficar aqui. E ficam 40 anos abandonados, arranchados, num acampamento de sem terra que só faltava ter aquele teto de plástico preto e a bandeirinha do MST. Eles ficam jogados ali por 30 anos, os tais 60 casais açorianos, que eram 400 pessoas, sem nenhum apoio do governo, sem nenhum auxílio, sem nada, esperando a guerra acabar, a guerra que acabou, mas não acabou, daí as missões foram destruídas, não sei o que, eles esqueceram que os caras estavam ali. E as pessoas dizem assim, Porto Alegre foi fundado por 60 casais açorianos, era o Porto dos Casais, o Porto Alegre dos Casais, aí o barco vinha cheio de barco por ali. E além de tudo, era privado, porque pertencia à estância do Jerônimo de Ornelas, claro, que tinha vindo a pé de Laguna, que quando chegou em Tramandaí, disse, pô, Tramandaí não, né, que Tramandaí também é demais. Entrou pela várzea, pela várzea do Gravataí, chegou no lugar do caralho, em Porto Alegre, se instalou no Morro Santana, que ele batizou de Morro Santana, em 1732, por aí, e aí requereu uma sesmaria, ganhou uma sesmaria de 5 mil hectares, que começava no rio Gravataí e ia até o rio Jacareí. Sabe o que é o rio Jacareí? O que quer dizer I? Tu aí, na tua ignorância. O que quer dizer Caí, Taquari, Jacuí? O que quer dizer I? I rio. Quer dizer rio. Ó, finalmente uma pessoa inteligente. Taquari, rio das Taquaras. Jacuí, rio dos Jacu. Aliás, tá cheio de Jacu. Gravataí, rio dos Gravatás. Jacareí, rio dos Jacarés. Sabe qual é? É o Arroio Dilúvio. O Arroio Dilúvio era um rio límpido, cheio de jacaré, onde o José Lutzenberger tomou banho. E tá poluído por culpa da RBS. Não é? Mas, pelo menos a RBS podia limpar essa merda. Quando eu trabalhava aqui, me mandaram publicar uma matéria em 1992. Vai ser em um ano o Arroio Dilúvio estará limpo. É uma história longa. Eu disse para Augusto Nunes. Triste, né? Eu não publico essa matéria. E o Guaíba também, né, Peninha? Poxa vida, a gente tem um lago assim, uma
Finalmente conseguiu me interromper, a Juliana. Não, mas é tão lindo e a gente não poder tomar banho no Guaíba, né? Vou tomar aproveitar banho o Guaíba como ele deveria ser. E eu não sei se era isso que tu ia te referir quando tu disseste, Peninha, que Porto Alegre virou as costas para a própria história. Não, mas eu vou dizer uma coisa só e juro que vou falar, porque essa é a mais importante. Tá. É o jeito, por isso que eu vim aqui falar, é o jeito que a propriedade privada do Jerônimo de Ornelas se choca contra os açorianos abandonados aqui. Tá? Ele veio para cá em 1732, ele criou a sua estância de criar gado, né, ligado a Viamão, ligado a todos esses criadores de gado lagunenses. Ele não era lagunense, ele era dos Açores, da Madeira, aí estava em Guaratinguetá veio para a Laguna veio a pé até aqui, que nem todo mundo, ocuparam ali Ibiamon, né, que os caras ainda vêm, Viamão, que quer dizer Viamão, ridículo, obviamente não tem nada a ver com isso, era a província do Ibiá, que é um nome indígena, com aquelas coxilhas, e nas coxilhas não vai nada. E aí todos os criadores de gado. Ele, o Chaves, Pedro Chaves e o outro cara ganharam as Sesmarias de Porto Alegre. A dele começava no Morro Santana, começava ao norte no Gravataí, a leste, onde o sol nasce no Morro Santana, ao oeste, onde o sol se põe no Guaíba, e ao sul, no Jacareí. Era essa a propriedade dele. Ele ganhou o título régio, real, da Sesmaria, ele era o dono. Ele morava onde hoje é a Faculdade de Agronomia, no sopé do Morro Santana. Tá? Aí um dia o filho dele sai para dar uma banda, para fumar uma, ver o pôr do sol e tal, caminha lá do Morro Santana até a Orla. Vou ver ali qual é que tá rolando na Orla ali. Aí ele chega onde hoje é a Praça da Alfândega. E tem 60 casais, 400 pessoas acampadas. E aí ele olha assim, quem são vocês? Nós somos os casais açorianos que alegremente viemos fundar Porto Alegre dos casais, não sei o quê. O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui. Essa terra tem dono! Só falta ter dito isso, porque ele poderia ter dito. Essa terra tem dono. E ele diz, mas nós somos sem terra. Então, se vocês são sem terra, vocês vão para outro lugar. Quem é o líder do sem terra? E vem o líder. É tudo verdade que eu tô contando, cara. Aí vem o líder do sem terra, ali com um chapeuzinho de palha. Não, o chapeuzinho de palha virou uma coisa horrível por causa de outra pessoa. Mas vem ali com um bonezinho do MST, uma camiseta do Che Guevara, e o cara diz, o que é? Eu sou o chefe do Sem Terra, eu sou o chefe dos Com Terra, e pá, dá um tiro e mata o cara. O filho do Jerônimo de Ornelas. O filho do Jerônimo de Ornelas matou o líder dos casais açorianos. E aí não te contam, não te dizem. E tu que tá ouvindo essa porra desse podcast, nunca mais vai te esquecer disso. Vai? Não vai. Porque essa tá no cerne da origem de Porto Alegre. Essa é a história real, concreta, ligada a um massacre das missões, ligada a um jogo sórdido, exclusivista e incompetente, ineficiente, de povo sendo esmagado e sofrido. E, inclusive, o próprio cara, o Jerônimo, não pensa que eu tô atacando. Claro que o filho de Jerônimo de Ornelas é um escroto que matou, mas, cara, a terra era do cara. Era dele, era invasão de terra também. Lógico que o direito desses casais açorianos, de certa forma, iria se sobrepor num latifúndio improdutivo. Claro. Mas ele tinha escritura. Ele tinha escritura, né? Então fica essa merda toda e eles ficam abandonados. Até que um cara chamado José Marcelino Figueiredo, em 1763, vem para cá. Só que ele não se chama José Marcelino Figueiredo, tu sabe, né? Ele se chama Manuel Jorge Gomes Sepúlveda, porque ele era um cara, o filho de um rico lá, fazia carreira militar, aí começou a comer a mulher de um graduado escocês, de um soldado escocês que trabalhava pro reino de Portugal. Ele teve um caso com a mulher do cara, o cara foi cobrar ele numa taberna, ele tirou um revólver e matou um capitão da guarda escocesa em Lisboa. Foi preso e condenado à morte. Manuel Jorge Gomes Sepúlveda, de família rica, aí da rua Sepúlveda, a qual Porto Alegre deve tudo. Aí foi preso, condenado à morte. Aí escapou da prisão com o auxílio de um ricaço, teve que mudar de nome, mudou de nome para José Marcelino de Figueiredo e foi mandado para o lugar mais longe que tinha, o Rio Grande do Sul. Chegou aqui, viu os casais açorianos abandonados na merda há 20 e tantos anos,
transferiu a capital de Viamão para Porto Alegre, expulsou os espanhóis da cidade de Rio Grande, fez os arruamentos e deu os lotes para os açorianos. Fim da história. Se tu não sabe essa história, e vocês não sabiam, é pela constrangedora ignorância de vocês. E a constrangedora ignorância de vocês não ia me interessar nem um pouco se ela não me atingisse diretamente, porque daí a gente vive num mundo de Walking Dead, de zumbi, que mora numa cidade e não sabe nada, e uma cidade que reproduz o mesmo horror, a mesma concentração, a mesma ignorância, o mesmo fato de não saber quais são as tuas raízes, quais são o teu lugar geológico, geográfico, histórico. Não sabe. Quem não sabe, vive cego. Quem sabe, que nem eu, vive pior ainda. E continua... Vive nessa desgraça, morando nesse fim de mundo. Eu ia dizer, continua vivendo podcast. em Porto Alegre. Encerrou o podcast pra nós. Mas vem cá, por que na tua avaliação Porto Alegre se afastou da sua história? O que eu concordo plenamente, mas eu quero entender a tua leitura. Então, não foi só Porto Alegre, né? Porto Alegre, daí, nesse sentido, eu fiz aquele deboche, né? O gaúcho acha que sabe, o gaúcho não sei o quê. E tem um lado que sim, né, que o gaúcho tem esse orgulho, assim, e tal, não sei exatamente do que, mas tem, né, não, e tem porquê, lógico, né, cara, que o gaúcho é, de fato, um povo altivo, enfrentou uma fronteira em armas, enfrentou, né, a fronteira cambiante, enfrentou a Argentina, enfrentou castelhano, depois enfrentou argentino, depois enfrentou o uruguaio, né, aliás, o Uruguai reivindicando ali uma terra agora, né, ali que vão fazer usina eólica, bababá, e quem tem razão é o Uruguai, não é o Rio Grande do Sul, nem o Brasil, enfrentou o Paraguai, foi o Rio Grande do Sul que meio que ganhou a Guerra do Paraguai sozinho, quem matou o Solano Lopes foi um gaúcho, o tal Chico Diabo, né, então, tudo bem, é um povo aguerrido e forte, de fato é, papapá, másculo, imbatível, ok, né, só que, por exemplo, preserva a ideia, a memória da Revolução Farroupilha. E esquece que a Revolução Farroupilha que festejam não é a de 1835, é a de 1935, quando Getúlio Vargas, o Oswaldo Aranha, o Alberto Bins, o Otávio Rocha recriam a história de uma Revolução Farroupilha que nunca foi do jeito que os gaúchos festejam. Porto Alegre foi invadida pelos farrapos, invadida, incendiada, estupraram, mataram, cortaram a orelha. Porto Alegre é a muito leal e valerosa cidade de Porto Alegre. Né? Ao Império. Claro. É uma ofensa ter essa festa, por um lado. Não é por outro, mas por um lado é uma ofensa o tal acampamento Farroupilha. Agora eles querem bater em mim se eu vou lá, né? Aliás, para bater em mim precisa algo mais do que força física. Mas tu também não é dos caras que entram numas de que, estamos comemorando uma guerra que perdemos e tal. Não, deixa os caras comemorar, né? Deixa, mas... Mas é bom saber o que exatamente. Não, entendi. Comemora a fabulação, porque a história é uma fabulação, Claro. mas saiba a verdade. Claro. Porque a verdade te libertará. E, por exemplo, Rafa, não sei se tu sabes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, eu vou criar uma religião, o penismo. Pronto. E se vocês quiserem, eu vou dar o meu Pix aqui para vocês depositarem o quanto quiserem. É um dízimo. E aí E é isso, né? Então, Porto Alegre se afasta da sua história nesse mesmo processo em que o Brasil inteiro se afasta. A história é uma fabricação, é uma fabulação. A história brasileira foi construída pelo Dom Pedro II, muito tempo depois, no Instituto Histórico Geográfico, fez um concurso para ver quem ganharia, ganhou aquele von Martius, que escreveu um livro chamado Como se deve escrever a história do Brasil. E até hoje, os livros didáticos seguem um manual de 1851 do von Martius, como se deve escrever a história do Brasil. Mas pelo menos criaram, os paulistas criaram os bandeirantes, que é uma falcatrua lá no Museu do Ipiranga. Porque todo lugar tem seu mito fundador. Todo lugar tem seu isso, mito fundador. Ok. Que respeite o mito fundador, mas saiba o que é mito, o que é história. Claro, né? Perfeito. E é melhor festejar pelo menos o mito fundador que não festejar nenhum. Só que daí tem que lembrar que o mito fundador, ele tem que estar presente na cidade. Aí os caras fizeram aquele maravilhoso monumento do Bento Gonçalves aqui, em 35, e o monumento ali agora, ali na José Bonifácio, na frente daquele shopping. Sim, na João Pessoa. É o da João Pessoa. Da João Pessoa. Isso. Perto da Jerônimo de Ornelas, inclusive. Isso. O Parque da Redenção, né? Cerca, não sei o quê. E ainda o Parque da Redenção é uma bênção. Então, se tu quer
amar e conhecer a tua história, então tu ama, conhece e preserva. E preserva arquitetonicamente falando. E não pode virar uma república de empreiteira. Essa cidade não pode pertencer à especulação imobiliária. Os prédios não podem ser derrubados desse jeito. Claro que as cidades se movimentam, não estou querendo paralisá-las no tempo, mas, pô, só que daí não tem vínculo com a história, ninguém sabe nada, ninguém conhece nada. São Paulo é pior ainda, se bem que São Paulo sempre foi autofágica, né? A Paulicéia é desvairada. O Rio de Janeiro é ainda muito mais trágico, né? Daí tudo, Salvador, tudo. E, assim, para mim, cara, tem um lado que é uma desgraça saber tudo que eu sei. Porque, sério, eu pego o avião, eu sei o nome de todos os rios, todas as montanhas, tudo assim, Rio, São Paulo lá, sei onde é que veio, onde é que entrou, qual eram os índios que moravam, como foi os primeiros caras que mataram, como é que chegaram, como é que... Eu sei tudo isso, assim, e pra mim é fácil. É um gênio. Não, é um gênio, assim, eu tenho esse drive, esse tesão, claro que eu tenho uma memória... Impressionante. Tal. E, inclusive, dizem que faz mal para a memória, mas não faz. Certos consumos. Sei. E aí, pelo menos no meu caso. Dá para perceber, porque olha... Então, não, Incrível. agora, falando sério, seríssimo, sabe? Tem um lado que a pobre Paula vive comigo e que nem pede para eu contar. Só pra gente mais explicar, nada. a Paula Um beijo para ela. Que é escritora. Uma escritora. E que te aguenta 500 anos. Aguenta 20 anos. 20 anos. Só que agora já não deu. Primeiro, nunca vi nenhum episódio do meu canal, evidentemente, nunca. Ninguém na minha família vê. Ninguém. E diz, mas a gente tem esse episódio ao vivo o tempo inteiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou sobre a redenção ali e eu... Tu sabe, eu tenho uma paixão pela redenção que recentemente eu passei... classe média baixa. Porque eu tenho uma paixão pelo Parcão. Recentemente eu fui visitar países na Europa, porque para mim é recente, é novo isso de viajar para fora do país. Não fiz isso quando era criança, nem adolescente, enfim. E conheci agora, vários... graças à minha prima, tu tá vendo? Sabia que ele é casado com a minha Sou prima? casado com a prima do Peninha. Que não é bem prima, mas eles dizem que é. E... É por causa daquela brincadeira primo-prima. E a gente... Que barbaridade. E a gente conheceu vários parques em diferentes países, Portugal, Espanha, Itália. Enfim. E nenhum chegou aos pés da redenção. Cara, não é que não. Claro, a redenção tem o problema dos países nenhum chegou. Numa cidade, uma cidade com poucos recursos. Park, Hyde Park, Green Park, Jardin de France, Jardin de Plantes, Jardin de Luxemburgo, nada chegou ao pé da nossa Jardim de Luxemburgo não gostei. Mas deixa tu não acha Ele não gostou de Paris. Claro que tem um problema grave de manutenção, é evidente, é um parque que está caindo aos pedaços. Mas os recantos, os monumentos, os espaços, tu não acha a redenção troço do caralho? Pode dizer, honestamente, maravilhosa. Não, tô falando sério, cara. Para de dizer que é pior que os outros na Europa. Não é pior, cara. Só é mais mal mantido. Tu não acha? Maravilhosa. E tem uma identidade ali, né? Com uma história maravilhosa. Não, sério. E tu vê. E tu sabe a história, né? É assim. Os pretos foram enxotados para lá e criaram a igreja do Bonfim ali, que era a igreja dos homens pretos, não sei o quê, não sei bem o nome daquela igreja, logo no início ali, no viaduto da Conceição, né? Tá. Então passaram a morar ali porque era uma zona alagadiça, encharcada e menos valorizada. Né? Ali também descansavam as carroças e carroceiros que vinham pelo chamado Caminho do Meio. O Caminho do Meio é a Bento Gonçalves e a Protásio Alves. Porto Alegre tinha 3 estradas, tua ignorância também não sabe, né? Sei sim. Então, Essa tinha uma que era no meio. Que era o Caminho do Meio. Caminho do Meio, que é o budismo. Né? Vinha lá de Viamão, Bento Gonçalves, Lomba do Sabão, não sei o que. Vinha pelas margens do Jacareí e dobrava na João Pessoa, e pela João Pessoa vinha e aí subia na Praça do Portão. A Praça do Portão onde existe, a cidade era murada e tinha um portão. Só se entrava na cidade pela Praça do Portão. Tá entendendo aí, vocês duas aí? Praça do Portão. Era todo murado com um portão. Por isso que chama Praça do Portão. Né? Inclusive, a Santa Casa ficava extramuros. O muro vinha pela aquela Pinto Bandeira, subia, passava na Praça Dom Feliciano, vinha pela Praça Dom Feliciano, passava pelo viaduto Loureiro da Silva e a Praça do Portão, aquela ali tinha o portão, e depois a muralha seguia pela rua, descia um pouquinho e ia pela Rua do Arvoredo, e a cidade ficava... Eles vinham pela João Pessoa, não podiam entrar com as carretas na cidade, paravam na várzea. Onde moravam os escravizados e ex-escravizados. Daí veio a libertação dos escravos e chamaram ali de Campo da Redenção.
campo da redenção dos escravizados, em 1888. E eles continuaram morando ali, até que chegaram os judeus e expulsaram os pretos dali, que tiveram que subir para o Monte Serra e formaram a tal colônia africana, que é lá nos altos da Castro Alves, que chama Castro Alves por causa disso. Rio Branco, né? Ali. Rio Branco, onde eu cheguei a conhecer a tal. Acredita, em 1968 ainda tinha a tal colônia africana. Era perto da casa que eu morava, que era na Pedro Weingartner. E aí vem os 100 anos da Revolução Farroupilha. E eles fazem a maior festa que Porto Alegre já viu. Foi maior que o Rock in Rio 1. Foi o nosso Rock in Rio 1. Que é a exposição internacional. Cuja maior atração foi o quê? Tu aí, na tua ignorância. Tu aí mesmo, qual foi a maior atração? E tu aí, ó, que casou de noiva. Qual foi a maior atração da exposição Farroupilha de 1935? O pavilhão da Alemanha nazista. O pavilhão da Alemanha nazista era o mais alto, o mais poderoso, e durante um ano a bandeira do Partido Nazista tremulou em Porto Alegre. E faziam fila para ver. E na fila estava o A.J. Renner, o Alberto Bins. Era uma exposição com pavilhões de vários países diferentes. Todos os países tinham, mas o mais pujante era o da Alemanha nazista. Sim. E com o Marechal Dutra e o Góes Monteiro querendo que o Brasil se aliasse a um eixo de 39 a 41. Foi o Oswaldo Aranha que impediu o Brasil de se alinhar, o Brasil varguista, ditatorial, de se alinhar com os nazistas. E aí mudaram o nome para Parque Farroupilha. Foi essa exposição que deu a cara da redenção como a gente conhece hoje. Deu né? a cara da redenção como a gente conhece hoje. Que é um troço lindo. Maravilhoso. Eu acho espetacular. O problema é que tem ali pulsante, o colégio militar, vibrante. Né? Tem... Que piora um pouco. O que chamava o quê? Casarão Mas tem artista da Várzea. de rua, tem brechós, tem o Brick. Cara, eu sou louco É um pela lugar redenção. incrível. Peninha, Acabou, né? Acabou nosso tempo. obrigado Muito por ter obrigado. vindo, cara. Obrigado pela aula de sempre. Bah. Tá, Incrível. Mas um dinheirinho não. Tá, então você que está nos ouvindo. Eu criei uma religião que chama-se penismo. Você pode se associar ao canal Buenas Ideias, mas não se associa a um podcast horrível que eu tenho que chama Nós na História, que eu brilho no podcast, mas é que junto comigo tem 2 caras que foram demitidos da RBS, que eu tive que acolher. Estavam na rua. O Luciano Potter. Não foi demitido. Não foi. Saíram porque quiseram. Então, O Arthur Gubert e o Potter. se você quiser fazer parte da minha igreja, o penismo, para qual câmera eu olho, que eu quero olhar direto na cara do você que está fascinado com o meu conhecimento, com o meu viés hipnótico e, acima de tudo, com a minha modéstia, associe-se ao canal Buenas Ideias, dê o seu dízimo e assista também o podcast Nós na História. É imperdível mesmo. Buenas muito Ideias é sensacional. Peninha, obrigado. Ju, Muito um beijo. obrigado. Olha, obrigada. Volto como convidado quando tu quiser. Eu tá? gostaria que tu voltasse. Eu não, João. A tua eu vou pensar se vou A convidar. não ser que seja humilhar. Às 13h30 eu volto. De O noite. podcast fica por aqui, né, Eu Ju? volto de noite. Gente, não me abandonem. Sigam acompanhando o Perimetral Quem é que vai Podcast. entrar no lugar dele? Tu não vai anunciar? Tchau. Não, Ele é não! insubstituível.